vou falar um pouco sobre a obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, um pensador expoente de grande contribuição para a ciência social brasileira, na sua obra Raízes do Brasil, busca desmistificar aspectos da cultura brasileira que, por ora, foi obscurecido na história. O livro é dedicado ao estudo da estrutura moral do Brasil. Sérgio Buarque, ele tem como instrumento metodológico a busca pelas raízes do ethos do povo brasileiro. Sendo assim, busca inicialmente as semelhanças psicossociais entre os povos ibéricos, marcando a diferenciação entre as características sociais dos países europeus, tais como Inglaterra, França e Alemanha. Utilizando-se dessa estratégia metodológica, busca definir as características mais gerais do povo brasileiro, relacionadas com o mundo ibérico, bem como mostrar as diferenças entre o processo de colonização espanhol e o português, para com isso delimitar as características da colonização do Brasil pelos portugueses, o que tornou o povo brasileiro tão peculiar em relação aos outros povos da América Latina. Ao contrário da extensão da Casa Grande Senzala e do Fundo de Análise Biológica que esta obra possui, Raízes do Brasil é um livro curto e escrito de modo completamente diverso. Está voltado para a análise psicológica e social do povo brasileiro. Em termos metodológicos, sua contribuição foi dada com um teor analítico, que segue a metodologia dos contrários, isto é, seu pensamento se constitui pela exploração dos conceitos dicotômicos. Antônio Cândido assim afirma no prefácio: Raízes do Brasil é construído sobre uma admirável metodologia dos contrários, que alarga e aprofunda a velha dicotomia da reflexão latino-americana. Em vários níveis e tipos do real, nós vemos o pensamento do autor se construir pela exploração de conceitos polares. O esclarecimento não decorre da opção prática ou teórica por um deles, como em Sarmento ou Euclides da Cunha, mas pelo jogo dialético entre ambos. A visão de um determinado aspecto da realidade histórica é obtida, no sentido forte do termo, pelo enfoque simultâneo dos dois. Um suscita o outro, ambos se interpenetram e o resultado possui uma grande força de esclarecimento. Para a Holanda, a cultura ibérica tem como elemento central de constituição a cultura da personalidade, isto é, a valorização e a autossuficiência dos esforços pessoais, que se tornou um obstáculo para a visão social ampla para além dos limites do desejo pessoal. Neste sentido, o tecido que reveste a cultura ibérica é constituído pelo impulso para realizações pessoais, ímpeto voluptuoso, a tendência anárquica, em suma, é a expressão de uma paixão irracional. Sendo assim, para o autor, esta herança cultural da cultura ibérica fez do povo brasileiro um povo não disposto à coesão social, visto que o prestígio de ser fidalgo teria se tornado o objetivo e o sentido da vida de todos. A falta de coesão da estrutura social, para o autor, é devido ao culto da personalidade, tendo como por complementar o autoritarismo. Viram?